Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy. E hoje estamos aqui, eu, Aline, Sara e Juliana, direto de Bauru. E a gente quer saber, você, de onde você nos ouve. Coloque aí nos comentários de que cidade você está ouvindo o ForLab. Vocês lembram do nosso primeiro episódio de 2025? Lembram? Não? Quase não lembro um. O nosso primeiro episódio de 2025 foram os aprendizados de vocês do SXSW daquele ano. Legal. E esse foi o terceiro ano que a ForSee e a ForSee Learning estiveram lá, certo? Certo. Então esse episódio também é dedicado ao que vocês trouxeram de lá do SXSW, que é um dos maiores eventos do mundo sobre tecnologia, cultura e futuro, certo? Certo. A gente vai dividir essa conversa em 3 blocos, e o primeiro, não tem como a gente fugir do assunto da inteligência artificial. E uma das preocupações era a terceirização cognitiva. Vocês perceberam isso mesmo nos debates? Assim, super, eu acho que a preocupação é o humano e a tecnologia, o que nós vamos fazer e o que nós temos que ser mais atento e como fazer nossas escolhas com as novidades. Não é mudar 100%, mas também não é não incorporar algo novo. E como que vai ser o progresso disso? Mas muito assunto de AI, tanto na parte de uso, como na parte de regulação. Que a palavra que eu uso é guardrails. Quais são as proteções que nós precisamos colocar? Como que fala guardrails em português? Guardrails. Guardrail. Só para falar em inglês é guardrail. E eu, como americana, é difícil, às vezes, é uma palavra que é idêntica falar na outra forma. Mas... Certo. Essa foi uma das discussões, sem dúvida, né? E uma discussão bem importante, um dos focos. É o terceiro ano que nós vamos a SXSW, e eu acho sempre interessante que a discussão é inovação, mas o foco é o ser humano. Então, assim, as pessoas acham que você vai falar sobre inovação, vai chegar lá e a discussão vai ser tecnologia, ferramenta. Não é que não tem isso, mas a preocupação que aparece, o foco é ok, como é que o ser humano está lidando com essa situação, com a inteligência artificial, com o crescimento rápido e cada vez mais complexo, as mudanças no mundo. Então, esse foi principalmente o foco. E uma das preocupações é, sim, a terceirização cognitiva. Então, assim, o quanto a inteligência artificial, ela pode ampliar uma discussão, mas ela pode se tornar um caminho tão fácil que daí a gente terceiriza o pensamento. E pensamento, como criação, como... são parte do desenvolvimento humano, um desenvolvimento importante. Então, se a gente terceiriza, é um risco grande. Então, esse foi um dos riscos. O cérebro é um músculo, né? Assim, as pessoas até falam, ou não é músculo, mas não sabemos. Ela age como um músculo. Se eu uso ela fortalece. Se eu faço conexões com coisas novas, ela cria sinapses melhores. Se eu uso planejamento e eu organizo e tenho disciplina, eu fico melhor naquilo que eu faço mais. Então, à medida que eu faço menos, eu vou me atrofiando. Então, como a Juliana falou, tem um lado de imaginação, de permitir ser uma folha em branco e se esforçar com isso, e tem o lado de planejar, de pensar o que você quer fazer, como que você quer fazer conexões com sua experiência, não com a experiência de AI. É genérico, é superficial. Aí fica tudo sem graça. E muito igual, né? Muito igual, parecido. Acho que a gente fala muito sobre como alimentar as nossas inteligências artificiais, né? Nossos assistentes ou agentes, e colocando cada vez mais alimentando esses prompts e dos papéis que a gente gostaria que as inteligências artificiais fizessem ali conosco. Mas como a gente poderia fazer isso com a gente mesmo, né? Com o nosso próprio cérebro. Sim. Que exercícios podemos fazer para não atrofiar o nosso músculo? Lá também, falando um pouco mais de escola, ouviu-se falar sobre os 3 pilares de adoção da inteligência artificial. O uso seguro, ajuste de currículo e aí também um redesenho total do sistema. Como vocês enxergam esse redesenho ou esses outros 2 pilares primordiais primeiro? Acho que primeiro essa parte do uso seguro, acho que
muita gente falando, nós não podemos errar que nós erramos com mídias sociais. Com as mídias sociais, fomos ingenuamente não achando que o algoritmo ia nos levar para lugares que não eram desejáveis para o ser humano nem para a sociedade. E foi. Então, os algoritmos e a roubo da atenção na mídia social, nós já estamos alertados de que nós fomos ingênuos e que nós não agimos tão rápidos. E com AI, nós precisamos ser mais atentos, porque nós não podemos cometer o mesmo erro. Eu acho que isso é a primeira coisa. Então, quando falamos da comunidade escolar, estamos falando que todo mundo precisa aprender a ter consciência e mais clareza sobre os riscos da AI, os benefícios e como fazer um trabalho coletivo que é benéfico para todos. Então, isso é com os pais, com os professores e com os alunos. Nós não podemos achar porque alguém é adulto que adulto está sabendo, não está sabendo. Então, nós precisamos trabalhar com tudo isso. Então, essa é na parte de uso, letramento constante sobre isso. É igual que nós fazemos com fake news, é igual que hoje não nem fala fake news mais, não, fala de narrativas alternativas da realidade personalizada. E cada um tem sua realidade, então nós precisamos continuar a falar disso, mas precisamos ter uma conversa contínua sobre esse uso da AI, acho que é isso. Vou deixar a Juliana falar um pouco mais do currículo também. Eu acho que não existe mais a discussão sou a favor ou sou contra o uso de tecnologia e inteligência artificial, porque não é esse o ponto. Não tem mais escolha, né? Então a questão... Tem escolhas. Tem escolhas. Eu acho que isso é importante. De como usar, né? A conveniência está posto, o uso é interessante, mas não temos que escolher bem. Alertados. Intencional. Assim, a questão é assim, vou tirar isso da escola, vou colocar na escola, vou tirar isso Não acho que... Pode até ter escolha, mas não é essa a discussão. A discussão é realmente como usar, qual é a reflexão que se traz para esse uso, como é que o ser humano está usando, seja a tecnologia como a inteligência artificial, e como é que nós estamos educando crianças e adolescentes para esse uso. Porque ignorar dentro da escola é ignorar que eles vão usar. Ou ignorar em casa é ignorar que eles vão usar. E isso não dá mais pra gente fazer, né? Não tem como nós ignorarmos isso. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí a Sara já falou de letramento. Falando de currículo, hoje nós precisamos olhar para o currículo, lembrando que a educação midiática, ela é fundamental. E nós não estamos falando só de inteligência artificial. Vamos lembrar que, assim, estamos falando de mídias, estamos falando de uso de tecnologia. Existe uma restrição de tempo, existe uma questão de o que esses adolescentes e essas crianças estão fazendo na mídia, o que eles estão deixando de fazer quando eles estão no celular. Esse é o ponto. Se eu coloco meu tempo nisso, o que está faltando para mim como desenvolvimento de um ser humano? Exatamente. Nós falamos de pensar, de imaginação, de criar, de desenvolver a empatia, coisas que você só vai desenvolver num currículo que promove isso. Então, de criar frustrações. Então, na inteligência artificial, aquela coisa, né? Sempre tem um elogio, ele não vai brigar comigo. Ele não vai me trazer uma fala de um amigo ou para trazer essa questão de discussão que a escola precisa promover hoje para desenvolver habilidades que são humanas. Então, quando a gente fala de currículo, é olhar assim, cada vez mais nós precisamos pensar em projetos autorais, em avaliar processos e não produtos, e como nós vamos olhar para as crianças e os adolescentes, em como eles estão usando, o que eles estão usando, e como as famílias estão dentro da escola para isso, junto com a escola para isso também, né? Nós temos uma fala da Sara que eu acho muito importante, que é rápido não significa mais profundo. E às vezes com a tecnologia a gente chega rapidamente em algo, não significa que a gente chegou mais profundo. Então tem uma resposta rápida, um pensamento, ou a gente numa pesquisa consegue rápido uma resposta, ou eu vou ter o conteúdo mais rápido para isso ou para aquilo. Só que nem sempre isso leva ao real aprendizado, ao aprendizado com reflexão, com pensamento. E com um pensamento crítico, realmente, e sem dúvida com colaboração. Então, o currículo precisa, e a reestruturação da escola, olhar educação midiática, pensando no que eles estão fazendo e o que eles estão deixando de fazer, né? Nesse lado sistêmico,
eu falo que a escola nasceu para formar pessoas. Uhum. Lá atrás, não tinha escolas para quem era mão de obra braçal, tinha só para super padres, alguma coisa ou outra, tutores, era muito personalizado. E quando nós falamos de escolas que foram criadas na sociedade, foi na época da Revolução Industrial. E foi quando nós precisávamos preparar as pessoas para uma mão de obra diferente, de que não ia ser tanta na roça e mais na cidade. E aí começou a industrializar a educação porque era mais fácil, parecia mais rápido e queria criar uma homogeneização na sociedade. Tem positivo e negativo disso. Hoje, quando nós olhamos a escola que nós temos, ela foi construída baseada num pensamento do mundo que não está existindo mais. Então, essa conversa de vamos olhar o mundo 2030, 2040, 2050, onde esses alunos vão viver, trabalhar, resolver problemas, formar famílias, que eles vão precisar? Vão precisar o que nós colocamos 200 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás? O BNCC, estou esquecendo a data exata, mas... Acho que é 2017. Isso, estamos falando 10 anos, mais ou menos. E ela já, muita conversa, nossa, será que vamos falar de letramento financeiro? Vamos fazer projetos, vamos falar do ser da pessoa? Isso já é no Brasil e ainda é discutido se estamos fazendo. Então, quando você olha esse sistema, que fala, olha, nós precisamos mudar o tempo, que a Juliana falou, o tempo que estamos investindo. Sim. Se eu não nasci como um primo, não estou convivendo com pessoas, o lugar da escola é criar comunidade de convivência. E quando nós falamos de habilidades humanas, que habilidade que nós estamos falando? O número 1 é empatia. O número 2 é o pensamento crítico. Quer dizer que não é meu pensamento, o pensamento meu, com seus ideias, com seus insights, com alguém brigando comigo, até que chegamos em conexões para entender uma solução. Que outras habilidades humanas que nós deveríamos trazer para isso? Resiliência, de superar? Sem dúvida. Que eu posso dar tudo colher na boca e colocar um AI tutor e falar, olha, você está sabendo tudo? Não precisa nem esforçar. Será que eu estou ensinando para saber aprender? Será que eu estou ensinando para ter base, para saber onde buscar, onde questionar, quem perguntar, ter agência, advocacy para eu mesmo? Talvez não. Então, temos que pensar o que de fato são essas habilidades que nós precisamos. Quais são essas habilidades duráveis, né, que a gente precisa ensinar como escola e como sociedade, né? E na sociedade atual. Sim. Porque acho que esse ponto que a Sarah trouxe é bem importante. Nós estamos falando de uma sociedade que mudou completamente. Então, queremos continuar com quem são os seres humanos que nós precisamos formar hoje? São os mesmos que precisávamos formar no século passado ou no século atrás? Os mesmos desafios? É isso, formamos para o desafio que vai ter. O desafio vai ser outro. Os problemas de solucionar outras. Antes de iniciar o nosso segundo bloco, eu queria convidar os nossos ouvintes a acessarem o QR Code que está na tela para deixar perguntas, dilemas, sugestões, o que vocês gostariam de ouvir aqui no episódio. Estamos abertos. Ainda nessa premissa de terceirização, tanto a cognitiva quanto a de amizades, um dado muito impactante é que 1 a cada 3 adolescentes prefere conversar com as inteligências artificiais a conversar com uma pessoa real. E isso tanto em relação à amizade ou como colocar a terapia para uma inteligência artificial. E isso impacta em muitos níveis, né? Vamos trazer um pouco essa conversa da solidão. Quando a gente pensa em solidão, geralmente pensa em adultos, mas como ela está atingindo também os adolescentes e as crianças. Acho que a primeiro momento as pessoas acham que, se tem amizade no AI, aliviou.
Se realmente não estava conseguindo falar com o adulto ou com amizade e teve alguém para falar, isso deve ser confortante. E é. E essa que é a preocupação. Porque se eu fico confortante com alguém que me bajula, que é alguém que me fala que eu estou bem, que aquilo que eu estou pensando é uma boa ideia, e eu começo a entrar numa conversa com alguém que talvez não tenha o contexto humano, talvez não tenha contexto humano, não sabe nem que se a verdade que eu estou passando é verdade de todas as pessoas ao meu redor, e então o AI não está sabendo o que está acontecendo, e a pergunta é, o AI não foi feito para preparar uma pessoa para o mundo real. Ela foi preparada para que a pessoa fique feliz. Eu sou agradado. Agora, isso não é amizade. Amizade nós não reconhece tão bem assim. Nós brigamos, fala que eu não quero ir nesse cinema e vamos fazer alguma coisa diferente. Nós brigamos com nossos amigos, nós discutimos, nós esforçamos, nós temos que falar porque nós achamos algo uma boa ideia quando eles querem. Todo esse trabalho, isso é que cria uma fortaleza nos nossos relacionamentos. E se um aluno, criança, um adolescente está aprendendo a ser reconfortado com AI, ele está perdendo as suas capacidades e habilidades humanas de fazer relacionamento. E aí, isso é a principal preocupação, e que de fato isso faz você se isolar, não sentir que você tem que fazer o esforço para a amizade, e te faz a solidão ficar mais aguda. Não é algo que nós temos que lutar contra isso. Então, isso realmente foi muito discutido do perigo. É um paradoxo, né? Porque as pessoas pensam que quando se está falando com inteligência artificial, deixou de ser só, de sentir solidão, mas não é real. As pessoas pensam que quando elas começam a se comunicar com... E as pessoas, vamos lembrar que estamos falando de adultos, adolescentes e crianças. Começam a se comunicar com a inteligência artificial ou até com alguém por meio de mídias sociais, mas com a inteligência artificial em si, elas pensam assim, agora eu tenho alguém com quem conversar. Eu tenho um psicólogo para tirar dúvidas. Só que isso não é real, então então vai diminuir a solidão. Não vai diminuir. Vai aumentar, provavelmente. Essa foi um pouco da discussão, porque você vai sentindo um pouco daquilo... Quais são os riscos? Vamos lembrar. Eu vou alimentando meu ego como se eu não tivesse erro. Eu deixo de ter frustrações. Eu deixo de ter convivência. Eu deixo de ter os desafios da convivência. A princípio... E eu deixo de ter insights diferentes. Exatamente. Pensamentos diferentes. Deixo de aprender muitas coisas e acho que estou aprendendo. E a princípio, esse é o sentimento. Que bom, isso está me fazendo bem. Mas isso não vai trazendo um sentimento de preciso, porque o ser humano precisa disso. E aí, muitas buscas, até você falou sobre dados mesmo que mostram sobre suicídio, sobre corte, que vem nessa questão do sentimento de solidão que a gente não sabe reconhecer. Então, é um risco, não tem dúvidas em relação a isso. E a gente tem que lembrar que é feito pelo que nós alimentamos. Então, vamos pensar, a inteligência artificial vai pensar o que a gente pensa. Então, nós também vamos aumentando a intolerância, a dificuldade de lidar com as diferenças e como conviver com o outro, que não é o que o nosso mundo precisa hoje. O que uma das alertas e uma das sugestões que temos que aprender a fazer, eu acho que primeiro, obviamente, como a Juliana colocou, ter menos tempo de tela e ter uma letramento midiática de entender que isso não é amizade. E que nem tudo que a AI me fala é verdade no contexto humano. Agora, o outro lado disso é falar, eu não deveria deixar o AI me conhecer profundamente. Então, a conversa foi, todos os dias o AI deve ter sua cabeça zerada sobre o adolescente, para não conseguir manipular. Porque na medida que te conhece, pelas suas perguntas, te manipula mais. Chantagem, te orienta de formas diferentes, porque o AI, por algum motivo ou outro, que nós não conseguimos entender, ele é guloso, ele é egoísta, ele quer você para ele. Ele quer que você dê mais tempo. Então, a mídia social
E algoritmo, ela é feito para roubar sua atenção. E já fomos e ficamos mais fracos para saber o que é a nossa real relevância para nossa atenção. Quando você vai para a cognitiva, nós estamos com AI, pode ficar mais dependente cognitivamente, mais fracos. E aí a terceira é dependência emocional. E aí é uma sequência não positiva para nenhum ser humano, nem adulto, mas certamente para um adolescente que está em formação, que pode querer evitar demais esses atritos que tem, porque, nossa, do 5º ano, de 10 anos até 18, assim, é atrito, é problema, é entender o que esse mundo é, como que é, o que eu vou fazer, minhas angústias, quem vou ser eu. Isso não pode ser explorado com AI. Ela tem que ser explorada com experiências reais. Sim. Sabe que eu faço um paralelo, às vezes, com a pandemia, né? Para mim, a pandemia foi um marco em relação a esses relacionamentos entre os adolescentes e tudo mais. Eu me lembro de ouvir adolescentes falando, uma das coisas boas da pandemia é que eu não tenho que conviver com as pessoas da minha sala. Por quê? Porque são pessoas muito diferentes dela. Então, assim, eu vou lá, eu faço a aula online, eu não tenho que viver. E nós sabemos, né, que quando as crianças voltaram para a escola, quando os adolescentes voltaram para a escola, o desafio de lidar com pessoas, porque quando eles foram saindo, começaram a conviver com outras pessoas, conviver com quem gostava. Aí vem pra escola e tem que conviver com gente diferente e não necessariamente com quem a gente ama, certo? Então, nós sabemos que isso trouxe muitas dificuldades de lidar com o momento do futebol, que causa atrito, com o momento de um projeto em grupo, com relacionamentos. E agora, com a questão da IA, é a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho que lidar com quem não concorda comigo ou com quem eu preciso negociar que brincadeira nós vamos fazer, ou com quem eu preciso dizer, e assim, vou além, eu não preciso confiar em ninguém, porque eu tenho alguém em quem confiar, eu acredito que eu posso confiar na inteligência artificial. Então, o que a gente vê hoje, adolescentes que às vezes não tem um segredo com um colega, porque não tem um colega para confiar, para contar um segredo, então eu vou conversar e dar o nome, né, com a inteligência artificial que eu tenho. Então, a gente pode voltar um pouco dentre tantos papéis da escola, um deles é oferecer essa oportunidade do atrito, da fricção, do struggle entre os... Essa palavra struggle que nós falamos é uma palavra em inglês que foi bem falado lá. Tem duas palavras que falavam o messy middle, aquilo que é a bagunça do meio, entre você ter uma ideia e você conseguir concretizar, tem tudo coisa que dá errado, e aquilo que eu achei que ia ser fácil, levou mais tempo, todo esse trabalho que eles chamam, é a bagunça do meio. Isso é que faz a vibração da vida, não? Essa superação, e quando você consegue, você vibra. Não podemos evitar ela. Ela existe e ela é necessária para o nosso crescimento. É como um diamante ser polido, não? Nós estamos polidos com os atritos. Então, essa messy middle. E a outra foi o struggle. Nós não podemos ter, nem emocionalmente, nem cognitivamente, não querer esse frio na barriga de não saber e ter que levantar a mão e fazer pergunta. Esse negócio de fazer uma nova amizade e não saber como vai ser, ou namorar, alguma coisa. Esse desafiar para fazer algo que eu preciso me esforçar, que vai me dar sentimentos, vai me dar vibração, vai me dar desconhecido, isso é bom. Então não podemos evitar. E a inteligência artificial, ela rouba isso das pessoas, né? Porque você, eu preciso de ajuda para pensar em um projeto. Você joga isso para a inteligência artificial, ela quer te dar o projeto inteiro e te oferece mais possibilidades, e aí te falta o messy middle, te falta o processo. Falta o messy middle do processo e falta a sua olhar. Suas experiências e muito mais que o passado das suas experiências, sua conexão com construir o futuro, a imaginação e a criatividade. Se nós deixamos que todo o papel em branco é preenchido para o AI, nós começamos com coisa genérica. E isso talvez tira o melhor de nós, que é aquilo que nós temos dentro de nós. É verdade. E assim, a gente deixa de contribuir, esteja onde nós estivermos, com aquilo que é o melhor de nós. E a gente tem aí um resultado bonito,
mas não necessariamente cheio de riqueza, de pensamento, de questionamento e de emoções. Porque vem pronto. Então, Superficial. é superficial. E você sabe que eu fico pensando na escola em relação a isso, por isso que eu volto na questão da importância de olhar para o processo e não necessariamente o resultado, que eu brinco e falo, olha, gente, uma apresentação bonita qualquer inteligência artificial faz hoje. Como é que nós vamos ver o processo para que apareça o pensamento que vocês têm, as dificuldades que vocês apresentaram, como é que eu te levo, como é que você vai refletir sobre o seu struggle, que é importante também. Então, essa sensação de chegar no final e falar, eu consegui, e voltar e falar, nossa, olha tudo que nós passamos para conseguir isso, ela é importantíssima. E é um processo. Então, o cuidado que a gente tem que ter de ressaltar tanto a performance e o resultado e não valorizar o processo, porque se eu fico olhando para o resultado e para a performance, é mais fácil que qualquer um adolescente ou criança, busque uma perfeição com o chat, né? É importante, assim, nós temos 11 habilidades executivas, certo? E essas são treináveis. E por nós aqui na Forsee, nosso trabalho, nós intencionalmente analisamos, refletimos sobre essas habilidades, porque é nosso comando da nossa orquestra, do nosso cérebro. Então, nós entendemos, e como a Juliana colocou, é metacognição, minha habilidade de refletir sobre meu pensamento. Se eu estou refletindo sobre o genérico que o AI me dá, isso não é meu pensamento. Então, me atrofia. Eu preciso estar pensando e usando essas habilidades executivas. E teve algum início das pessoas falar disso. Nós estamos falando disso faz alguns anos. E você vê claramente que agora, quando você falou do músculo do cérebro, quando você fala, vamos agora não vamos na roça tanto, não? Então, nós temos que ir na academia, certo? Sim. Temos que levantar, vai fazer o bíceps, os tríceps. Quais são as coisas que nós temos que ter um ritual de disciplina de fortalecer nosso cérebro? E aí você vê que as habilidades executivas é um dos que nós podemos criar rituais, não? Vou contar um caso rapidinho para fechar esse bloco. A Force Learning foi convidada para dar um workshop de habilidades linguísticas do século XXI para os alunos de 9º ano da Force. E nós tivemos respostas, assim, maravilhosas de pensamento, de nível de pensamento desses alunos. E uma das atividades propostas era que eles escrevessem um fluxo de pensamento livre por 5 minutos. E 5 minutos é muito tempo. Então, eles tinham o prompt lá, eu sou criativo, e o desafio era, você não pode tirar, a sua caneta tem que estar funcionando o tempo todo desses 5 minutos. Então, os alunos falavam, eu travei, escreve isso. Então, ele ia lá, eu travei, mas aí eu continuei, ele foi escrevendo tudo isso. Aí eu pedi para eles compararem esse fluxo de pensamento com um texto produzido pela inteligência artificial com o mesmo prompt. Você vai escrever em fluxo de pensamento sobre esse prompt, como se fosse um aluno de 9º ano. E aí eles compararam, e uma das coisas que mais chamou a atenção deles, e que foi muito interessante, ele tem uma estrutura de começo, meio e fim. Como que eu ia fazer uma estrutura de começo, meio e fim em 5 minutos sem parar de escrever? Aí a gente trouxe essa reflexão. Então, o que a inteligência artificial está te roubando é a capacidade de se aprofundar nas suas próprias ideias. Por que a gente faz um processo de escrita com brainstorming, primeiro, segundo, rascunho, até chegar na edição e publicação? Porque você precisa passar por esse processo. Aí eles olharam, realmente o texto da inteligência artificial não tem profundidade, mas também não tem erro, não tem o meu pensamento, não tem a minha voz. É higienizado. Higiene. E superficial. Então a gente chegou à conclusão que não é isso que eles querem, né? Ela pode ser uma ferramenta de edição, mas ela não é uma ferramenta de primeiros pensamentos. Exatamente. Então agora, para o nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre os novos papéis. Então, falando em lideranças e falando em famílias, a gente focou um pouco na escola, mas agora a gente amplia um pouco. Olhando para essa terceirização cognitiva e para essa epidemia de solidão, quais são os novos papéis das lideranças, incluindo os pais? Os pais, vamos colocar básico, tanto na escola como em casa, existem limites. E nós, como liderança, nós temos que entender quais são os limites e temos que ensinar que o limite faz bem.
de certas coisas. Então, tempo, hora de dormir, certas rotinas que às vezes esquecemos o básico com tanta mudança. Então, eu acho que tem um trabalho de espaço psicológico das lideranças com suas pessoas, tem o lado de como que nós estamos fazendo diálogos ricos dentro da casa, e a tela, ela entra numa situação, às vezes, de não ter tantos diálogos. E aí nós temos um psicólogo que já falou aqui na escola, e já falamos o Luiz Hans, ele falou, não é um diálogo ou outro, são 200 diálogos ao longo da vida da sua criança. Você não vai falar para escovar os dentes e se perguntar para a cama uma vez, e a criança começa a fazer. Nós precisamos cultivar essa disciplina. Então, eu acho que uma coisa básica para não esquecer. E foi falado sobre nossa necessidade de relacionamento, nossa necessidade de conexão. E aí até eu trouxe o livro aqui, da Jennifer Brené Wallace, que se chama Mattering. E Mattering, eu e Juliana, além tentando ver como traduzir, mas assim, é valorização do ser, da pessoa. Que é negócio que eu sou importante para alguém, não o que eu fiz, não meu performance, não minha nota, o que eu sou. Então teve muita conversa de que talvez pela falta de conexão e diálogos, talvez pela personalização do algoritmo que nós estamos não entendendo e não tendo tanto empatia com outras pessoas para esses diálogos, mas que de fato nós estamos perdendo relacionamento e conexões, e isso vai ser saúde mental, saúde nosso, físico, e que nós temos que fortalecer isso. Isso foi o ano passado, e essa foi a Kelsey Callum, e ela veio esse ano de novo, e a Jennifer veio Wallace para falar, olha, ela fez um estudo que mostrando o que dá mais ansiedade de performance. Quem tem e quem não tem. Quem se perde e quem que supera, faz as frustrações, vai bem, vai aprender de novo. Como que entender? Então, ela fez outro livro dela, se chama Não Suficiente, Never Enough. Quer dizer que as pessoas sentindo que nunca são suficientes. Isso não é legal. Não é que eu gosto de fazer, que eu posso contribuir no mundo, o que eu posso aprender. Eu senti que eu tenho que fazer isso porque eu não sou suficiente. Então, quando fala de liderança e fala de professores, falar de pais com os filhos, falar de nós com colegas, como que nós podemos melhor reconhecer as pessoas que eles são importantes? E que eu me importo com você, eu sou importante para você, você é importante para mim, que nós contribuímos e que isso me faz uma pessoa melhor. Eu agradeço e fico feliz que estamos com essa possibilidade. Eu invisto em você, meu tempo, meu diálogo, que eu me sinto que eu estou ouvido, escutado. Eu me importa. Nós estamos perdendo isso. E isso é uma das coisas, nossa atenção indo para o algoritmo faz que perdemos isso. E com isso, se nós estamos perdendo relacionamento, diálogos, ou se importar com o outro, investir no outro, e o outro fica mais ansioso, mais desconexo, mais solidão, onde que nós vamos? Sim. Então, esse negócio que os líderes têm que se importar com gente. Os pais têm que se importar olho no olho com seus filhos. Nós temos que largar as telas e ser mais intencionais. Eu gosto da sua pergunta, porque eu acho que é fundamental a gente pensar nos modelos. Então, as famílias, as lideranças, são modelos. A gente fala o que o adolescente ou o que a criança não deve fazer, lembrando que ela está sempre aprendendo com o modelo que tem em casa, que tem na escola ou em qualquer lugar. Então, quais são os modelos que nós pais, que nós profissionais, professores e nós líderes estamos sendo no uso da tecnologia, no uso da inteligência artificial? Acho que é a primeira reflexão que a gente tem que fazer.
eu penso, vamos lembrar, nós já falamos sobre a diferença de sociedade, né? Então a Sara trouxe aí, e eu também, a questão de estamos numa sociedade diferente. E acho que o ECA digital vem nesse sentido de lembrar que quando tínhamos o ECA o ECA já existia, certo? Sempre existiu, não. Já existia antes do ECA digital. Existia para proteger uma sociedade presencial. Aí agora sentimos a necessidade de proteger essas crianças e adolescentes também na sociedade digital. Então agora vem o ECA digital para isso. E para responsabilizar os adultos para esse modelo, para esse cuidado. Então essa liderança que é da família, que é da escola, ela precisa olhar para isso, se importar com isso e cuidar do outro. Zelar. Eu falo isso porque também quero lembrar que lá um dos assuntos discutidos, nós conversamos bastante, eu e a Sara também, um dos assuntos discutidos foi sobre o vício, o risco de vício. Então falamos sobre a terceirização cognitiva, mas e o risco de se tornar um vício o uso da inteligência artificial? E esse risco começa no risco de se viciar na tela. Então o vício, estou viciado na tela, quem é viciado em telas ou em redes sociais se torna mais vulnerável a ser viciado numa inteligência artificial. Então começa lá, telas, redes sociais, inteligência artificial. Como é que nós, pais, professores, diretores, líderes, estamos olhando para esse uso das telas? Nosso uso. O nosso uso como modelo. E também vem o seguinte, dá trabalho. Porque se eu não quero que meu filho use o celular, ou esteja dentro do quarto, fechado, sozinho, usando o computador ou o celular, eu tenho que fazer algo com ele. Então eu tenho que conversar. Eu tenho que olhar nos olhos, conversar. Muitas vezes o adolescente está ali. Eu li esses dias que o menino, principalmente, hoje em dia nas pesquisas mostram que ele não está no Netflix ou no YouTube apenas. Ele está interagindo em jogos e os pais estão achando que eles estão só jogando. E aí eles estão interagindo e criando conexões e sentindo o que a Jennifer Wallace fala de um dos fatores de mentoring é sentir parte de uma comunidade. O pertencimento. Então ele se sente parte daquela comunidade. Então como é que nós podemos trazer para que ele se sinta parte da nossa comunidade? Então os pais e todos os líderes, né? Todos os líderes vamos precisar olhar nos olhos, conversar e criar situações para que esses adolescentes, essas crianças se sintam parte dessa comunidade. Não, faz muito sentido. Quando a Sara trouxe no primeiro bloco que a importância do assunto não era só para a escola e não só para os adolescentes, mas são pais, professores e alunos. Isso é novidade para todo mundo. Então, as mídias sociais, a inteligência artificial não é novidade só para a criança. Ela é também para os pais, para os professores e para o adulto, né, em geral. Então, essa conversa tem que ser aberta e esse adulto tem que estar aberto a ser um aprendiz para a vida toda mesmo. E o adulto também tem que olhar seu próprio vício. Os algoritmos foram feitos para roubar nosso tempo. E eles foram derrubar nosso tempo, derrubar nossas amizades, de afastar as pessoas de nossos pensamentos. E hoje nós temos problemas de vício de bets, por exemplo, e de outros, de aposta. E começa a generalizar as coisas que, olha, nós temos na própria escola, na ECA, como conseguir que as crianças não fiquem no vício. De apostas, de jogos. Agora, os adultos começam a normalizar isso como nada. Tanto que eles mudaram, em vez de falar de gambling, aposta, agora estão falando mercado de predictions. Sim. Preditivos, assim, gente, tá roubando economia, dinheiro, etc. Tem que falar da pornografia, tem que falar que tá muito acesso, isso também é um problema de vício. Nós temos coisas que a tela, tanto dos adultos, nós temos que ficar. Nós estamos no mundo que ainda não estamos conscientes sobre o problema das mídias sociais e essa atenção e a economia que de fato está roubando
nossa agência, nossa habilidade de tomar decisões, e estamos indo rapidamente para outro lugar que é de risco também. Então, nós precisamos ser mais honestos conosco mesmo. É como você vai na médica e faz a bioimpedância. onde que tá essas gordidinhas? Onde que tá as coisas? Nós temos que fazer nossa bioimpedância e falar onde tá indo meu tempo. E aí ver onde eu tenho que melhorar minhas relações. Sim. E só vai melhorar a relação tirando tela. E tem que ter um outro cuidado, que a gente falou do ECA, a gente falou das regras e tudo mais. Mas, assim, ter regras e ter leis não resolve o problema. Não. Então, essa reflexão sobre como eu estou fazendo e como o outro está fazendo e como que eu estou supervisionando, conversando, me relacionando e me envolvendo com o adolescente, com a criança sobre o assunto, faz muita diferença, porque só ter leis ou regras, e essa é uma preocupação que eu também tenho na escola, porque às vezes a gente tem um manual, então assim, eu tenho um manual lá, a gente tem um manual de onde pode, quando pode, mas como isso está sendo usado na prática e como é que isso realmente faz parte da educação midiática no dia a dia, aí é outra história, né? E aí a gente tem assunto para muitos outros episódios. Sim. E aí por isso que a gente convida de novo o ouvinte a acessar o QR Code e falar sobre o que você gostaria de aprofundar, porque nós temos aqui, né, muitas vertentes ainda que podemos... Muitas vertentes, mas gostaríamos de saber seus dilemas e as suas perguntas e até questionamento, não? Então, vamos aumentar essa conversa, né? Vamos aumentar esse relacionamento, essa conversa. Esse nosso struggle. Então, se você concorda, se você discorda, quer adicionar um ponto de vista, estamos super abertos e a gente pode trazer também para o nosso programa. Só para a gente dar um fechamento, com que vocês alimentaram a bagagem de volta? Então, o que vocês trouxeram de mais interessante que está borbulhando na cabeça de vocês em 1, 2 palavras? O que é bem difícil. Não, por mim, acho que essa de Mattering foi importante e teve outras que eu fiz sobre felicidade, sobre joy, alegria, etc. Sentimentos em geral. E eu me reconheço que eu preciso melhorar reconhecimento. Então, eu acho, quando estamos fazendo algo tudo junto, que a outra está entendendo sua contribuição é importante para mim. Eu estou achando que a pessoa está vibrando junto com superações. E às vezes eu tenho que falar mais isso. Então, para mim, ficou claro que temos que reconhecer as pessoas melhores. Não podemos bajular tanto como a AI bajula, mas precisamos reconhecer melhor e pensar nisso. Porque a vida está muito rápida. Realmente, que a questão do Mattering impactou bastante, porque nós pensamos bastante, conversamos, e que não estava só na fala da Jennifer Wallace, mas estava ali tiveram várias discussões sobre felicidade, sobre convivência. Então, isso também me impactou. Eu tenho pensado bastante sobre os 4 pontos que ela traz ali, você se sentir importante, você se sentir parte de um todo, né? Sentir que você faz diferença na vida do outro, e o quanto isso é importante para todos nós. E quanto você investe no outro e você é investida. Exatamente, quando tem alguém que investe em você e você investe no outro. Então, a plaquinha ela acaba dizendo assim, eu olho para as pessoas hoje, sempre uma pessoa com uma plaquinha perguntando, eu importo para você, né? Eu sou importante para você. Então, isso para mim tem sido assim, eu tenho buscado isso, porque às vezes a gente realmente acha que a pessoa sabe que ela é importante para nós, para esse processo, para essa situação, e como mostrar isso para a pessoa. Nós tivemos também, em alguns momentos, eu participei de bastante discussão sobre liderança na sociedade atual, nesse mundo complexo. Então, trouxe muito esse olhar para mim de como liderar, ouvindo, aprendendo junto, reconhecendo e atento à complexidade das coisas, assumindo que não sei tudo, vou errar e com humildade intelectual para aprender. Excelente. Nós não obedecemos em 2 palavras. Mas uma das coisas para verdade. O líder, você tem que falar, olha, mas antes, eu acho que isso é um problema de poder e hierarquia, e está dentro da cultura do Brasil, talvez mais do que outros, mas
que o líder tem que saber tudo. Nós temos que mudar do líder que sabe tudo, que nunca soube, tá, gente? Para o líder que aprende tudo e que reconhece que seu time contribui para que nós aprendemos juntos. Então, eu acho que é o líder de não saber tudo para o líder que aprende tudo. Excelente. Então, eu vou eleger 2 palavras. Eu vou colocar aprender juntos. Então, se você ouviu até o final, comenta aqui aprender juntos para mostrar que a gente estava junto até o fim. Boa! Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela participação. Até a próxima!